ho, ho, ho! As pessoas no mundo inteiro enchem as suas casas de luzes, decoram seus cômodos com sinos coloridos e bolos de Natal. E também com figuras de um homem numa roupa vermelha, com um saco cheio de presentes, que voa em um trenó com veados, vindo do Polo Norte. Bem-vindos, ouvintes e buscadores da verdade. Eu sou o seu humilde apresentador, irmão Yuli Vilamin, e bem-vindos à Verdade Inédita. Esse é o episódio 6 da segunda temporada. Graças a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa de ser um pequeno instrumento na propagação das palavras do Senhor dos Exércitos. Sim, está se aproximando o Natal e as pessoas já estão esperando que em 4 dias venha a suposto data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe um segredo aí que muitas pessoas não sabem ou escolhem ignorar. Esta noite vamos revelar o segredo sobre essa santa noite, nesse episódio especial chamado A Verdade Inédita sobre o Natal. Então, sem mais delongas, me deixe apresentar a vocês o propagador da verdade e servo geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, estudioso da Bíblia, Moeli Soriano. Boa noite, Moeli. Boa noite, Moyuli. Boa noite a todos que estão sintonizados conosco neste momento. Nós, com a ajuda de Deus, vamos expandir em cima deste tópico a verdade inédita sobre o Natal. Natal, segundo a Enciclopédia Católica, você pode ler, irmão Yuli, o que é o Natal? Segundo a Enciclopédia Católica, volume 2, página 607. E por que estamos lendo isso? Porque são os católicos que iniciaram a celebração do Natal, ou do nascimento do Senhor Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro. Nenhum outro grupo religioso iniciou essa falácia, sinto muito dizer. Irmão Yuli, essa vem da Enciclopédia Católica, volume 2, página 607. Natal, a festa do nascimento do Salvador, é chamado Natal, a Missa de Cristo. Ela é celebrada no dia 25 de dezembro e é uma das principais festas do ano litúrgico. A verdadeira data do nascimento de Cristo é desconhecida e a sua comemoração foi geralmente incluída na festa das manifestações, ou Epifania, que é no dia 6 de janeiro. Isso nos 3 primeiros séculos da era cristã. A história. Cerca do ano 330, entretanto, a Igreja em Roma definitivamente determinou o dia 25 de dezembro para a celebração, de maneira a honrar Cristo, a luz do mundo e o verdadeiro sol da justiça. Este era o dia que era dedicado na Roma pagã para a festa do Deus Sol, chamado também do nascimento do Sol Invicto. E ao fim do 4º século, essa data romana, celebração de natividade, foi universalmente aceita por todas as igrejas no Oriente e no Ocidente. Então essa história triste a respeito do Natal, irmão Yuli. De acordo com eles, isso vem da Enciclopédia Católica, não estamos falando nenhuma mentira, estamos lendo como que está escrito na Enciclopédia Católica, que quando eles dizem que a verdadeira data do nascimento do Senhor é desconhecida. Desconhecida. A Igreja Católica não sabe a verdadeira data do nascimento do Senhor. E eu preciso enfatizar isso, irmãos e irmãs. E a sua comemoração nos 3 primeiros séculos, de acordo com a Igreja Católica, isso não é de acordo com a Bíblia. A comemoração foi geralmente inclusa na festa das manifestações, ou Epifania, dia 6 de janeiro. Isso durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Irmão Yuli, em nenhum lugar da Bíblia diz que nos 3 primeiros séculos da era cristã celebrou o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Qualquer estudioso católico, estou pronto a enfrentá-los para mostrar em prova de que algum cristão celebrou o dia 25 de dezembro, ou qualquer outra data, supostamente como a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você está falando dos cristãos originais, irmão? Sim, exatamente, você entendeu bem. Porque tem muitas pessoas dizendo serem cristãs, né, mas que estão celebrando um evento que não foi celebrado, sim, os verdadeiros cristãos, né? Então, talvez nós possamos chamá-los de pseudo-cristãos ou cristãos fingidos. Agora, o meu ponto irmão Yuli, é que
todas as atividades importantes dos cristãos estão gravados na Bíblia. Batismos, atividades de pregação, cultos de adoração dos cristãos, todos eles foram registrados na Bíblia. Mas em nenhum lugar da Bíblia você consegue ler que houve uma única celebração que era para a comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todos os estudantes sábios e prudentes da Bíblia vão dizer sim ao que eu estou falando. Somente aqueles que foram persuadidos pela Igreja Católica talvez citem ou contem histórias sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas em nenhum lugar da Bíblia você pode encontrar essa celebração. E algo que eu quero enfatizar aos nossos irmãos e irmãs por aí, irmão Yuli, é que na Bíblia, um simples casamento de um homem e uma mulher, que nem mesmo foram nomeados na Bíblia, este evento foi registrado por João, que era aquele casamento em Caná da Galileia, onde o Senhor transformou água em vinho. Que não foi registrado por causa dos noivos, né? Porque nem os nomes deles foram escritos, mas foi relatado por João por causa do evento que aconteceu, do milagre que aconteceu, porque estava relacionado com a obra do Senhor Jesus Cristo. E como você nos disse, irmão Eli, quando nós estávamos falando naquele episódio 11 da primeira temporada, quando o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, que todos os eventos importantes foram gravados na Bíblia. E aqueles que não foram registrados não são importantes para a salvação. E talvez não só não importantes, mas porque talvez não foram verdadeiros. Agora, para começar a nossa conversa, para descobrirmos a verdade simultaneamente com os nossos ouvintes, eu espero que vocês descubram uma nova verdade que vocês não ouviram antes. Eu estou já esperando por uma outra sabedoria inédita, irmão Eli. Para começar, irmão Yuli, foram registrados na Bíblia todos os eventos importantes que aconteceram. Até mesmo os ruins, os maus, né? Mas também os bons foram relatados na Bíblia, sobre a história dos servos de Deus na Bíblia. Vamos ler primeiro em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E no versículo 11, ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Então, eventos que aconteceram, quer sejam maus ou bons, quer sejam um milagre ou um evento comum que aconteceu, foram registrados com a intenção que foi revelada pelo apóstolo Paulo, para servir como um exemplo. Tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então nós, que existiríamos depois do tempo deles e até o fim do mundo. Todas essas escrituras que foram escritas são exemplos para nós. Podem servir como um aviso, pode servir como uma exortação, uma admoestação para aprendermos destes eventos que aconteceram. Mas por que a festa mais celebrada, o dia do ano no mundo inteiro, né, não está na Bíblia? Você pode imaginar que grande falácia ou erro que está acontecendo sobre a Terra agora, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, eles parecem não estarem cientes. Acho que a maior parte das pessoas não estão cientes de que Natal não é realmente celebrado pelos cristãos originais ou verdadeiros na Bíblia, irmão Eli. As pessoas agora são vítimas de falácias, desrespeito às escrituras. Mas você não acha, irmão Eli, que eles meio que celebram o Natal? Não é verdade que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, os anjos cantavam em alegria? Sim, estavam cantando, mas não significa que estavam celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você vai aprender isso mais tarde, um pouco mais tarde, irmão Yuli, porque talvez seja essa desculpa que eles deem para que meio que imitar o que os anjos fizeram, né, para celebrar o nascimento do Salvador. Se isso realmente é verdade, você encontraria descrito na Bíblia nos anos seguintes em que os cristãos estariam celebrando isso outra vez. Isso é verdade, Moelle. Eles teriam registrado que após esse nascimento do Senhor Jesus Cristo, que se os cristãos deveriam imitar ou seguir os anjos quando eles cantaram em alegria o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, então os cristãos naquele
tempo, deveriam também ter feito a mesma coisa e registrado, sim, isso, quase 33 anos. Imagine celebrar do nascimento até o tempo que o Senhor Jesus Cristo morreu. Por quê? Qual é a razão pela qual nem um evento sequer, ou celebração sequer, tenha sido registrada? Deveria ter sido registrado. E lembre-se o que lemos em 1 Coríntios 10:11, né? Aquilo que foi registrado são exemplos para nós. Onde você vai pegar exemplo de celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo se não foi registrado? Isso é verdade, irmão. Então você está convencido da ideia, e não é a ideia minha, né? Mas a ideia do contexto da Bíblia. Agora, todas essas coisas são escritas para aviso nosso, exemplos para nos ensinar, exemplos para nós seguirmos. Pense sobre isso, irmão Yuli. E você será convencido de que os cristãos do primeiro século não celebraram o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, já estou convencido, irmão Eli. Por isso, eu saí da Igreja Católica, né? Uma das razões, pelo menos. Agora, nós não estamos sendo estraga-prazeres, irmãos. Sabemos da alegria, felicidade que acontece no mundo durante este tempo festivo do ano, né? Chamado Natal. Eu posso testificar a isso, irmão Hélio, porque eu fui católico e celebrei Natal por muitos anos antes de entrar na Igreja de Deus. E para ser justo com as outras pessoas que estão participando do Natal, neste tempo do ano, irmão Hélio, eles tendem a ser bondosos, tendem a ser amorosos uns com os outros e tendem a ser boas pessoas neste período do ano. São generosos, às vezes até as próprias empresas, negócios são generosos nesse período. E nós estamos dizendo a eles para não serem assim. Exatamente. Esse não é o objetivo desse episódio, irmãos e irmãs. Então, para mostrar amor pelos semelhantes, de dar, de doar, de ser bom, de ser compreensivo, mesmo que haja uma briga entre a família ou entre vizinhos, mesmo que seja quando é Natal, ele é adiado, essa briga é adiada por algum tempo. Como eu disse, esse episódio não é para estourar essa bolha de sentimento, de ser generoso, de ser amoroso, ser bondoso. Nós vamos aprender com Noelle como nós podemos fazer essas coisas, mesmo que não seja 25 de dezembro. E nós somos obrigados a fazer essas coisas qualquer dia do ano. Esse é o nosso propósito. Sim, porque conhecendo o verdadeiro Cristo, é celebrá-lo em nossos corações, todos os dias do ano. Amém. Em 9:23 de Lucas, vamos ler. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então você vai seguir Jesus Cristo diariamente, todos os dias. Se o Senhor Jesus Cristo é generoso, você tem que ser generoso diariamente, não somente em 25 de dezembro. Se Cristo é bom, você tem que ser bom todos os dias, não só dia 25 de dezembro. Se ele é perdoador, você tem que ser perdoador todos os dias, não só no dia 25 de dezembro. E se ele é compassivo, misericordioso, você tem que ser misericordioso todos os dias, não somente uma vez por ano. Essa é a verdade. Agora, vamos começar o mistério do Natal, irmão Yuli. Lembre-se que talvez outros pastores não se aprofundam nessa questão da fé, mas me deixe te dizer uma verdade inédita, irmão Yuli. Por favor, irmão. Cristo nasceu 2 vezes. Ok, então isso é inédito, né? Que Cristo nasceu 2 vezes. Tente pensar a respeito, porque você é um membro da igreja, talvez você tenha uma ideia do que eu quero dizer. Bom, tem a vez que ele foi nascido de Maria, e também aquela em que ele foi gerado pelo Pai. Sim, você está certo. Então, ele tem 2 dias de nascimento, certo? Um na eternidade e um na terra. Vamos falar sobre isso, irmão Yuli. Digamos que você vai celebrar o nascimento de Cristo. Qual nascimento você vai preferir celebrar? Celebrar o nascimento dele na eternidade ou celebrar o nascimento dele aqui na terra? Você não quer me fazer essa pergunta, talvez? Assim, Moelle, se você fosse celebrar o nascimento de Cristo, qual dos nascimentos você celebraria? Qual dos 2 você celebraria? Aquele quando ele nasceu na eternidade ou aquele quando ele nasceu aqui na terra, através de Maria? Isso eu vou responder antes do fim do programa hoje. Então vamos conversar a respeito agora. Tem questões que os pastores não conversam, não falam sobre as atividades realizadas no Natal. Vamos ler em Salmos, capítulo 2, versículo 7.
falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele foi gerado pelo Pai. Amém, irmão? E há um dia em particular, durante esse dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu do Pai. Houve um dia? Uma data? Não, um dia. Veja, hoje diz, hoje, neste dia te gerei. Vamos provar primeiro que isso realmente se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Pai disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos solicitar a interpretação das autoridades da Bíblia, não nossa própria interpretação. Em 1:5 de Hebreus, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Versículo 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Então, o que nós lemos no livro de Salmos 2:7, supostamente o Senhor Jesus Cristo falando, né? Dizendo, do decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, ele tem um dia de nascimento específico quando foi gerado pelo Pai. Concorda, irmão Yuli? Concordo, irmão. Agora, o apóstolo Paulo explicando isto, copiou o versículo em 2:7 de Salmos e reescreveu, ou citou, ao falar para os hebreus. Ao escrever a carta aos hebreus, ele disse, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E no 6, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, irmão Yuli, os anjos que você mencionou cantando quando Cristo nasceu na terra, não estavam celebrando o seu nascimento, mas adorando o que havia nascido. Quando o Pai o introduziu no mundo, né? O levou para o mundo. Quando introduziu no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando ele nasceu na terra, ele foi adorado pelos anjos, não celebrando particularmente o seu nascimento. Agora, vamos esclarecer, irmão Yuli, para os nossos ouvintes, para entenderem o que nós queremos compartilhar com eles, a verdade sobre isso. Ele nasceu dizendo, hoje te gerei. Vamos esclarecer através do Senhor Jesus Cristo quando ele foi gerado pelo Pai. Quando ele nasceu do Pai. Em João 17:5 e depois o versículo 24. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então ele foi gerado antes da fundação do mundo, irmão Yuli. Está claro? Então é da eternidade. É por isso que quando os profetas anunciaram seu nascimento, que aconteceria na terra, seu segundo nascimento, o profeta disse que ele veio da eternidade. Vamos ler isso em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que és pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Segundo essa profecia do profeta Miqueias, essa pessoa que nasceria em Belém de Judá vem dos tempos antigos, dos dias da eternidade. Então isso prova que existem dois nascimentos que aconteceram, se tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu nascimento como espírito, antes da criação do universo, e seu nascimento na carne, através de Maria. Em Belém, Efrata, da Judéia, né? Então agora provamos que houveram dois nascimentos? Sim, irmão Eli, está muito claro. Está muito claro, muito límpido. Nascido no espírito, nascido na carne. Agora, talvez outras pessoas vão discordar, irmão Yuli, mas eu preciso esclarecer algumas coisas. Por que eu disse que o Senhor Jesus Cristo tem dois nascimentos? Por que, irmão Eli? Porque nele habita dois seres. O ser espiritual, nascido na eternidade, e o ser físico, nascido de Maria. Nele, né? Os dois estão presentes.
presentes. Vamos ler em Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que habita naquele corpo é uma pessoa chamada de Deus. E não há dúvida de que Cristo é Deus. Um espírito nascido do Pai, que também é um espírito. Vamos ler em 3:6 de João. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Praticamente ele está falando de si mesmo. O que é nascido da carne é carne. E esta é a entidade, o ser que foi nascido de Maria, irmão Yuli. E o que é nascido do espírito é espírito. Concorda, irmão Yuli? Concordo, irmão? O Pai é um espírito. Deus, o Pai. Deus Todo-Poderoso é um espírito. 4:24 de João. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E esse Deus, que é um espírito, gerou um espírito, seu filho. E, portanto, é um espírito também, irmão Eli. E, portanto, ele também é Deus, porque ele foi gerado por Deus, então ele é um Deus gerado. Exatamente como o que foi escrito nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Monogenes Theos. Eu não sou especialista na pronúncia das palavras gregas, mas é o que está nas escrituras gregas. Não é mostrado por outros grupos. Ele só se baseia em uma única tradução na Bíblia. Mas nós estamos diligentemente procurando a verdade sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nós até mesmo voltamos a manuscritos de centenas e milhares de anos que são encontrados agora nas bibliotecas pelo mundo. Algumas cópias desses documentos estão em exposição na Biblioteca Bodmeriana, em Cologne, na Suíça, que fica fora de Genebra. Você pode ler, por favor, irmão Yuli, sobre os papiros bodmerianos. Os papiros bodmerianos são um grupo de 22 papiros que foram descobertos no Egito em 1952. Eles foram nomeados através de Martin Bodmer, que os comprou. Esses papiros contêm segmentos do Novo e do Antigo Testamento, também literatura cristã antiga, Homer e Menander. A parte mais antiga, o P66, data de 200 anos antes de Cristo, e a maior parte dos papiros são mantidos na Biblioteca Bodmeriana, em Cologne, na Suíça, fora da cidade de Genebra. Então é isso, né? Nós temos evidência física para provar que Jesus Cristo é chamado Monogenes Theos em grego, nas escrituras gregas, que são escondidas ou que são alteradas por tradutores. Pois diz em grego em Theon, odeis, euraken, popotenes, kopote, monogenes Theos, on eiston kolponto patros, ekeinos exegesato, que significa Deus nunca foi visto por alguém. E depois, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então está claro que Cristo é um Deus unigênito, um espírito gerado pelo Pai, que é um espírito. E esse espírito gerado na eternidade, antes da fundação do mundo, habitou em um corpo que foi gerado por Maria aqui na Terra. Então, na pessoa dele, há 2 nascimentos que aconteceram. Claro agora, né, irmão Yuri? Muito claro, irmão Eli. Mas há um outro segredo que temos que revelar. Por que ele foi gerado? Por que ele nasceu? Vamos ler a história do Senhor Jesus Cristo. Em João 18:33, está perguntando por que ele nasceu na eternidade ou não? Vamos descobrir a razão. Por que ele nasceu? E você vai ser iluminado sobre essa verdade inédita, irmão Yuli. Em João 18:33. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Versículo 34. Respondeu Jesus: Dizes isto de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Versículo 35. Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Versículo 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu
tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Amém. Percebeu isso? Ele estava falando a uma autoridade do Império Romano, né? Pilatos perguntou, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Então, na eternidade, ele nasceu para ser um rei. E aqui na terra, ele nasceu também para ser rei. Com esse objetivo, né? Para isso nasci. Pegou esse ponto, irmão Yuli? Acho que sim, irmão Yuli. Mas parece ser um mistério muito profundo que você está desvendando essa noite. Sim, exatamente. Não é abordado por qualquer outros grupos religiosos. Quaisquer outros grupos religiosos antes. Mas esses dois nascimentos que eu estou falando, um na eternidade, e na eternidade ele nasceu para ser rei, e na terra ele também nasceu para ser rei. Eu vou te mostrar a diferença, né? Na terra ele nasceu para ser o rei dos judeus, em Mateus 2:1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Imagine, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quem estava falando, irmão Yuli? Os três magos, irmão Yuli? Não. Não existe nas escrituras esta ideia dita três reis, ou três magos, ou três sábios. Eu sei que você intencionalmente disse os três, né? Porque eram três pessoas que estavam procurando por ele. É uma ideia que foi falsificada, na verdade. Né? É porque está escrito três magos, ou três reis magos, como dizem outros. Mas é algo que foi falsificado, na verdade. Porque, vamos falar sobre a questão. Se você fosse rei, realmente, um rei mago, como eles dizem, você iria viajar sozinho? Ou um reino que iria deixar o seu rei viajar uma longa distância sozinho? Se fossem três reis, que tipo de reino eles teriam? Ou que tipo de povo eles estariam reinando? Você já pensou nisso, irmão Yuli? Sim, irmão, considerando todas as coisas que um rei pode fazer, todo o seu privilégio, por que ele viajaria sozinho? Porque eles viajariam sozinhos. Seria lamentável para esses reis nomeados pela Igreja Católica como Beltazar, Melquior. Eu tenho pena desses reis, porque ao longo do caminho, se eles encontrassem com os soldados do Império Romano, talvez não seria bom para eles. Então não é bíblico, não é nem mesmo lógico acreditar que estes sábios eram reis. Um simples estudo sobre as coisas humanas não vai permitir que você acredite que sejam reis. E também não existe palavra na Bíblia que diga que eram três. Somente é dito uns magos. Não fala três, podem ser dois, podem ser cinco, porque uns pode ser considerado como plural já, né? Dois, podem ser dois, três, quatro, enfim. Mas para colocar um número que não está na Bíblia, foi proibido por Deus, irmão Yuli. Vamos ler. Em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Então é uma mentira, né? Qualquer um que acrescente qualquer palavra às palavras de Deus na Bíblia é mentiroso. Então, já que posso dizer que os padres católicos são mentirosos, irmão Yuli? Acho que eles se qualificam com ele. Ou eles se qualificam até demais. Acho que sim. Porque foram muitas as mentiras que eles inventaram na celebração do Natal. Imagine que eles inventaram os três reis. Essa ideia de três reis. Eles inventaram esse número, três. Eles inventaram esse número aí. Eles acrescentaram. É proibido na Bíblia tirar um, dois. Na verdade, sequer uma das palavras de Deus na Bíblia, ou acrescentar qualquer uma que seja. Porque a mentira cai na categoria de mentira. Vamos ver através do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Um só i ou um só tio deve permanecer, né? Ou um só i ou um só tio não pode ser acrescentado. Então imagine acrescentar a palavra três e a palavra reis. Isso então iria desviar da verdade, né? Porque o que está escrito é uns sábios, não três reis, nem mesmo três sábios. A mensagem é: onde está o nascido rei dos judeus?
pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos comemorar seu aniversário, o seu nascimento. Foi isso? Não, eles não disseram celebrar, irmão. Eles disseram e viemos adorá-lo. Então eles vieram adorá-lo. Os anjos cantaram para adorá-lo, mas não para celebrar seu nascimento, como é a maneira dos católicos de celebração. Um vinho, comida, árvore de Natal, Papai Noel, cartões de Natal, presentes, etc., né? Misturado com outras falácias, né? Que influenciaram quase todas as crianças na Terra, esperando por é melhor você esperar, melhor não chorar, melhor, eu vou te dizer por quê, porque o Papai Noel está vindo à cidade, diz a canção. Talvez seja possível nos Estados Unidos, que tem neve nessa época do ano, né? Mas nas Filipinas, em Parañaque, ele não vai conseguir chegar aos lugares mais remotos nas Filipinas, porque não tem neve, como o trenó vai andar. Ou sobre as renas, né? Tem a canção da rena Rudolph, que tem o nariz vermelho. A Moelle está cantando que as outras renas costumavam ficarem zombando dele, mas numa noite nublada de Natal, veio Papai Noel para dizer: Rudolph, com seu nariz tão brilhante, por que não guia o meu trenó esta noite? Então, Papai Noel está num trenó, né? Um veículo para se movimentar na neve. Mas onde não tem neve, o Papai Noel não consegue chegar porque ele está num trenó. E ele também não conseguiria entrar nas casas nas Filipinas, né, mãe? Porque não é normal ter chaminés nas Filipinas. Porque diz que ele entra pela chaminé. Agora, será que estamos falando essas coisas para zombar deles? Não, mãe, mas para ensiná-los a verdade, para eles terem algo para pensar, refletir, e para dizer a eles que o que os grandes jornais, as grandes empresas de mídia, o que eles não contam aos cidadãos. Como, por exemplo, que no passado, há dezenas de anos atrás, eles tiraram o São Nicolau, conhecido como Papai Noel, do meio dos santos canonizados. Teve um dos jornais das Filipinas que publicou uma notícia em 1969. Você pode ler, irmão Yuli. Este é um artigo de um jornal grande nas Filipinas, Manila Times, publicado em 1969, que diz: 200 santos removidos, diz o Vaticano. Da cidade do Vaticano, o Vaticano hoje negou que tirou qualquer dos santos do seu grupo, mas que os católicos podem continuar adorando até mesmo aqueles que nunca existiram. Imagine, o Vaticano disse que os católicos podem venerar até mesmo aqueles que nunca existiram. Vamos continuar, irmão Yuli. O Diário Semanal do Vaticano, El Salvatore Domenica, ou seja, de domingo, publicou hoje o que causou perplexidade no povo e indignação com a notícia de que mais de 200 santos foram removidos do calendário e muitos outros foram declarados como opcionais somente. Muitos estão irritados. Muitos católicos romanos têm ficado bravos, principalmente com o desaparecimento de São Cristóvão, protetor dos viajantes, São Jorge, patrono dos escoteiros e da Inglaterra, e Santa Bárbara, defensora da artilharia e dos guardas de trânsito da Itália. Eles estão entre os cerca de 200 que foram removidos, santos que foram removidos por causa da sua história ou até mesmo a sua existência foi duvidada. Isso causou também indignação local com a diminuição ou menosprezo de certos santos, em vez de serem santos obrigatórios de veneração, para somente opcionais. Papai Noel foi retirado. Entre estes, São Nicolau, ou Papai Noel, e São Valentim, que é o patrono dos amantes. Imagine então, irmão Yuli, em 1969, o Papai Noel já foi tirado dentre os santos católicos, de acordo com o Vaticano. Mas até agora, Papai Noel, as crianças acreditam, né? Eu tenho pena das crianças que foram levadas a acreditar que uma vez no ano eles vão esperar por um velho gordo de barba branca, com uma lista de nomes de crianças que são boas. Eu, como uma criança católica, irmão Eli, quando dia 25 de dezembro
chegava, você tá certo, né? Eu ficava mais animado sobre o pensamento da vinda do Papai Noel do que do nascimento do Senhor Jesus Cristo em si. E isso é totalmente uma criação, uma invenção da Igreja Católica, esse Papai Noel. Imagine uma criança cantando "Eu vi a mamãe beijar o Papai Noel debaixo do visco". Então, em vez de ir dormir, eu fiquei debaixo da cama esperando chegar e vi mamãe receber o Papai Noel, que com grande risada teria se o papai tivesse visto mamãe beijando o Papai Noel na noite passada. Essa é uma canção, né? E tem crianças que acreditam em todas essas falácias, né, Moyuli? E talvez como um menino, uma menina, você já sentiria algo não bom, né, pelo seu pai, né? Porque, imagine, a sua mãe fazendo cócegas e beijando o Papai Noel, como diz na canção. É claro que as crianças ouvirem essa música não sabem que é uma canção só para dizer que o Papai Noel é, na verdade, o seu pai, né? As crianças, quando ouvem essa música, eles pensam que realmente a sua mãe está beijando outro homem, dando um mau exemplo, né? Então, falácia vai gerar outra falácia. Uma mentira gerando outra mentira. E essas falácias são apresentadas muito, muito cedo na mente dos nossos filhos. Eles foram corrompidos já desde pequenininhos. E isso que nós estamos falando só sobre as falácias, invenções, coisas não bíblicas. Agora voltando, onde está aquele nascido rei dos judeus? Então ele nasceu rei dos judeus, segundo com a palavra inspirada dos sábios que vieram do Oriente. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, né? Vamos ler agora o versículo 3, Mateus 2, 3. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Versículo 4. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. Responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, ou o meu governante que há reinar o meu povo de Israel. E daí no versículo 7, então Herodes chamou secretamente os sábios, não magos, né? E deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 9. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Versículo 11. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Versículo 13. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos sábios, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos sábios. Bem, irmão, essa foi a história. Uma história bem clara que foi relatada a nós pelo evangelista Mateus. Ele nasceu rei dos judeus. Portanto, o rei naquele tempo, que é Herodes,
Herodes teve medo de que o trono fosse tirado dele ou do seu sucessor, que provavelmente era o seu mais próximo de sangue, no caso foi o filho dele. E de maneira a ele permanecer no poder, com a sua linhagem, o seu sucessor, ele mandou matar todos os meninos em Belém e em todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Essa é a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo na terra. O Senhor Jesus Cristo nasceu para ser rei de Israel. O rei de Israel. Nasceu o rei de Israel. É uma outra canção natalina. Nasceu o rei de Israel. A canção O Primeiro Natal, algo assim. Canção também poluída com falácias, né? Ainda que algumas partes tenham sido tiradas da Bíblia, outras vieram das mentiras inventadas pela Igreja Católica Romana. Porque é verdade, algumas partes, né, iniciais da música, que diz o primeiro Noel, os anjos disseram. Realmente, né, Yuli? As primeiras boas novas, a palavra Noel significa boas novas. O primeiro Noel, ou a primeira notícia do nascimento do Senhor Jesus Cristo na terra, foi contada pelos anjos aos pobres pastores no campo. Isso é o que nós vamos tratar agora. O primeiro Noel, os anjos disseram para certos pobres pastores nos campos em que estavam. Em campos onde guardavam suas ovelhas. Isso é verdade, né? Mas daí já a próxima linha é inventada. Numa noite fria de inverno, tão pesada. Imagine, veja, os pastores no campo, numa noite fria de inverno, tão dura, tão profunda. Por que eles fizeram isso? Para entrar em conformidade com a mentira da Igreja Católica, que o Senhor Jesus Cristo nasceu em dezembro. Porque em dezembro, o lugar onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, Belém da Judeia particularmente, está coberto de neve. Por isso eles dizem, numa noite fria de inverno tão profunda. Agora, irmãos e irmãs, e também católicos, pensem a respeito do que está escrito nas Escrituras. Vocês têm que aceitar que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro? Por quê? Porque você vai aceitar se usar a Bíblia como guia e também a realidade, né, que está acontecendo, os fatos, porque Cristo não tem como ter nascido em dezembro, porque Cristo nasceu num tempo do ano onde pastores estavam no campo vigiando seus rebanhos durante a noite. Não tem como acontecer em dezembro, irmão Yuli, porque em dezembro o campo em Belém é coberto de neve. Os campos estão cobertos de neve. E onde no mundo você pode encontrar pastores sensatos, inteligentes, que vão levar os seus rebanhos para fora, no campo, fora da estalagem, ou do celeiro, seja lá como se for chamar. Porque, irmão Yuli, não há dúvida de que Cristo nasceu à noite, né? Por que você diz isso, irmão? Porque, segundo o versículo da Bíblia, era uma noite, né? Que ele nasceu à noite. E as ovelhas estavam fora, né? E os pastores estavam cuidando de suas ovelhas no campo à noite, vigiando. Então ele nasceu à noite. Por isso havia um espaço, um lugar para ele ser deixado ali, né? Porque os animais estavam fora e os pastores estavam cuidando deles, né? Apacentando. E a manjedoura estava vazia. Os animais não estavam comendo na manjedoura. Então Cristo foi colocado numa manjedoura por Maria, porque não tinha lugar para eles, quartos, todos os hotéis ou estalagens chamados, estavam cheios, totalmente lotados, por assim dizer. E por que totalmente lotados? Vamos descobrir por quê. Em Lucas 2:1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Versículo 2. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, em Judeia, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Versículo 9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Versículo
Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Este é o nascimento, descrito pelo evangelista Lucas. Aconteceu numa noite em particular. Uma certa noite em que os pastores estavam vigiando nas vigílias da noite, guardando seus rebanhos no campo. Então, claramente não havia neve. Porque em dezembro, você pode ver o terreno, a área, para mostrar que tem neve nessa época do ano lá. Eles têm fotos onde até mesmo os carros cobertos de neve em Belém da Judéia. Significando, irmão Yuli, que é impossível que tenha acontecido em dezembro, porque já em novembro já começa a chover e a nevar, a ponto de cobrir todo o terreno de neve. Então nenhum bom pastor ou um pastor sensato iria levar as suas ovelhas, o seu rebanho, à noite para fora do estábulo. Nenhum pastor iria levar o seu rebanho para fora para comer em neve. E até mesmo eles ficariam tremendo a noite toda. Ou seja, só pensando nas questões humanas e básicas, uma pessoa sensata já vai pensar que é impossível que tenha acontecido em dezembro. Então a noção de que Cristo nasceu em 25 de dezembro é uma invenção descarada da Igreja Católica, uma mentira. Não aconteceu em dezembro. E se nossos ouvintes forem abrir sua mente, há muitas provas de que realmente Cristo não nasceu por volta de dezembro. Sim, e a história vai provar isso. Qual história, irmão Yuri? Você se lembra do que a gente leu? Que houve um recenseamento ordenado por César Augusto, de forma que todos seriam alistados para serem registrados para o imposto. Como nós lemos em Lucas 2, esse primeiro recenseamento foi feito quando Cirínio é governador da Síria. Está escrito na história da Bíblia, e até mesmo fora da Bíblia. Agora, um governante, um governador, ou no caso o imperador, vai ordenar esse recenseamento, esse alistamento no inverno, quando as pessoas não conseguiriam nem viajar, considerando a sabedoria do imperador de Roma, querendo coletar impostos para enriquecer Roma, iria mandar o recenseamento durante o inverno, quando não são muitas as pessoas que podem viajar, ou talvez uma pessoa de mente sã não vai viajar, principalmente Maria e José, pois Maria já estava próximo, de dar à luz. Imagine viajar 120 quilômetros do ponto de origem deles, Maria e José iriam viajar 120 quilômetros durante o inverno? Impossível. Eles viajaram num jumento, irmão? As escrituras não falam como, mas mesmo que tenham utilizado um cavalo ou um jumento, é muito difícil de viajar, porque o jumento iria dormir ou iria morrer no caminho, a menos que você tivesse um trenó voador, como o do Papai Noel. Então, você vê a complexidade, irmão Yuli, dessa história de Natal da Igreja Católica? Sim, irmão Eli. E não estamos querendo zombar dessa tradição, somente estamos mostrando a vocês realidades e fatos bíblicos, que não é algo muito difícil de entender, complexo. Não, é algo simples, na verdade, para se analisar. Que os pastores não iam levar o seu rebanho para comer à noite, para fora do estábulo, para ficar tremendo no campo coberto de neve. Os pastores não fariam isso e as ovelhas também não obedeceriam. Iriam ficar com a lã dura, porque a terra estava coberta de neve. A menos que fossem ovelhas que comem gelo. Mas nunca ouvi falar de ovelha que come gelo. Talvez se queiram beber água, talvez comam gelo. Mas não faz sentido, Somente estamos elaborando essas coisas para provar que realmente a invenção da Igreja Católica de que Cristo nasceu em 25 de dezembro não é verdade. E o insulto é que nesse mesmo dia, 25 de dezembro, segundo a Enciclopédia Católica que nós lemos, é o mesmo dia em que a Roma pagã, a Roma que adorava os seus deuses lá, eles celebravam o nascimento, o aniversário do seu deus pagão, o deus Sol, chamado o nascimento do deus invicto, do deus romano, o Sol invicto. Vamos ler isso, irmão Yuli. O Sol invicto era o deus Sol oficial do Império Romano Antigo, patrono dos soldados. No dia 25 de dezembro, em 274 depois de Cristo, tornou este um culto oficial junto aos cultos romanos tradicionais. Imagine, o imperador Aureliano em 274 depois de Cristo. Então, muito longe da realidade do Senhor Jesus Cristo, irmão Yuli? Porque foi inventado 274 depois de Cristo, significando mais de 200 anos depois de Cristo, que esta data, nascimento do deus romano, pagão, e foi adaptado aí no terceiro século pelos sacerdotes católicos
católicos na mesma data, né? Como nós lemos na Enciclopédia Católica, perto do ano 330 depois de Cristo, então muito próximo à declaração do imperador Aureliano, imperador de Roma. Esse imperador romano declarou que 25 de dezembro era a celebração, coincidindo com a celebração de um falso Deus. Então, eu realmente acredito que isso é um insulto ao Senhor Jesus Cristo. Sim, irmão Elia, que não é coincidência que um Deus pagão tenha nascido no mesmo dia, no mesmo momento que o Senhor Jesus Cristo. É como um insulto, né? Pergunte por quê. Por que, irmão Elia? Porque para adorar falsos deuses é algo abominável, detestável para Deus. Adorar falsos deuses. Ou idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. Foi relatado em 1 Pedro 4,3. Em outros muitos versículos na Bíblia, que idolatrias são abomináveis diante de Deus. E daí imagine celebrar o nascimento do Filho de Deus no mesmo dia que as pessoas celebram algo abominável aos olhos de Deus. Será que você vai celebrar no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma celebração que a deles? Algo totalmente indelicado. Certamente não faria isso, irmão Eli. Se o Papa, pelo menos, no mínimo, respeitasse o Senhor Jesus Cristo, ele não teria declarado 25 de dezembro como a celebração do nascimento verdadeiro, ou a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sim, é isso. Coisas que você precisam ponderar, irmãos e irmãs, é que essa transmissão não é para zombar da Igreja Católica. Nós também fomos católicos. O irmão ele diz que o pai dele foi sacristão da Igreja Católica. A mãe dele foi devota da Santa Maria do Socorro Perpétuo. Talvez essas palavras não sejam fáceis de serem aceitadas pelos nossos amigos católicos que estão ouvindo agora, porque eu também fui católico, diz o irmão Yuli, e quando eu ouvi coisas assim antes, eu fiquei ofendido, para ser honesto, para ser sincero, porque minha mente estava cheia dessas tradições, e se alguém dissesse que essa tradição é errado, é assim, assado, eu facilmente ficava ofendido como católico. Mas não temos que ficar ofendidos, irmãos e irmãs. Como nós dissemos, somente abram suas mentes um pouquinho e pensem a respeito do que o irmão ele está explicando a vocês. E só usem um pouquinho de bom senso. E eu acredito que com a ajuda de Deus, se vocês estão realmente buscando pela verdade, vocês encontrarão e descobrirão que celebrar o Natal não é bíblico e que não deve ser celebrado dessa forma com um verdadeiro cristão, né? Agora vamos para a mensagem mais importante do nosso podcast essa noite. Cristo nasceu em Belém para ser rei dos judeus. Sim, mãe. É por isso que os sábios que vieram a Jerusalém disseram às pessoas de Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então é inspirado pelo Espírito Santo para eles que ele seria rei dos judeus, em conformidade com a profecia do profeta Miqueias, que diz que de ti, Belém Efrata, da Judéia, de Judá, me sairá, no caso, no versículo, me sairá aquele que guiará, ou será o guia, ou será governador de Israel, como rei, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E é isso que eu quero enfatizar. O Senhor Jesus Cristo veio da eternidade, dos tempos antigos da eternidade. Por quê? Porque ele nasceu na eternidade de Deus, o Pai, do próprio Deus Pai. O próprio Deus Pai gerou um filho antes de tudo vir a existir. E quando ele nasceu, irmão Yuli, a minha pergunta é: por que ele nasceu na eternidade? Ele nasceu na terra, em Belém Efrata, da Judéia, para ser rei de Israel, que é dos judeus. Mas quando ele nasceu na eternidade, qual era o propósito dele ter nascido na eternidade? Essa era uma pergunta que eu tive na minha mente antes, né? Vamos ler em João 18:37, quando Pilatos o estava interrogando. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Então ele menciona dois incidentes diferentes, irmão Yuli. Você percebeu, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Tu dizes que eu sou rei, ele disse a Pilatos. Eu para isso nasci. Então ele nasceu para ser rei. E para isso vim ao mundo. Um outro incidente, quando ele veio à terra, ele também nasceu para ser rei. Ou veio para ser rei, né? Entendeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Agora, na eternidade, quando ele nasceu para ser rei. Qual é o significado disso? Eu para isso nasci. O que isso significa? Vamos voltar no livro de Salmos 2:7 e continuando, irmão Yuri. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Versículo 9. Tu os quebrarás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Versículo 10. Agora, pois,
pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Então veja, irmão Yuli, eu só quero apontar esses versículos, que você leu. Quando o Senhor disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso significa que essa palavra de Deus em específico significa algo, que tu os quebrarás com uma vara de ferro, as nações, os povos, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O que isso significa? Você precisa entender todas essas palavras que foram pronunciadas por Deus ao Senhor Jesus Cristo, que daria as nações como herança e as extremidades da terra por possessão, e tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja, alguém que pode reinar com vara de ferro, ou com mão forte, ou mão de ferro, como dizem nas conotações dos ingleses, é um rei quem pode fazer isso. Um rei pode reinar com vara de ferro, com punho de ferro, ou seja, com poder, com autoridade, que ninguém consegue contestar, se opor, contrariar, quando um rei usa esse tipo de poder. Bom, Yuli, vamos descobrir essas palavras, tu os quebrarás com uma vara de ferro. Em Apocalipse, há um significado que nós podemos obter de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2:26 de Apocalipse. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sobre as nações, sobre os gentios, sobre aqueles que vão segui-lo até o fim e que vão vencer. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Então ele iria compartilhar esse poder com aqueles que vencerem, em servir ao Senhor, em segui-lo até o fim, fazendo seus mandamentos. E eu lhe darei autoridade sobre as nações, significando que vão reinar sobre as nações, E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Então, o poder original, o rei, foi dado a ele pelo Pai, para reinar sobre as nações, não somente em Israel. Quando ele nasceu na carne, ele nasceu para ser rei dos judeus. Mas quando ele nasceu na eternidade, ele foi destinado para ser governante, guia do universo. Ele reinaria sobre anjos, sobre querubins. Ele reinará praticamente sobre todo ser vivente e existente, a não ser o Pai. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Você já ouviu isso? Somente agora, irmão Eli. E qual é a sua pergunta? Quando isso acontecerá, irmão Eli? Que ele reinará sobre todos, a não ser o Pai. Vamos ler em Apocalipse também, capítulo 20, versículo 4. E então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Antes de continuar, irmão Yuli, o que João disse em visão, ele disse, então vi uns tronos. Qual é o seu entendimento das palavras tronos? São assentos reais, de reis, Exatamente. São para reis. Amém? Sim, irmão. João viu tronos e se assentaram sobre eles. Então, haviam muitos reis, muitos tronos que são ocupados por reis, Vamos esclarecer, irmão Yuli. Tem algum ensinamento na Bíblia de que haverão muitos reis, irmão Yuli? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Nos fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes. Assim reinaremos sobre a terra. Servos de Deus que vão vencer em servir ao Senhor se tornarão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então haverão reis e sacerdotes na terra. Lembre-se disso. Haverão reis e sacerdotes na terra. E quem são esses reis ou sacerdotes na terra? Vamos voltar em Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos e os que se sentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses são aqueles que são verdadeiros cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles morreram obedecendo a palavra de Deus, alguns foram decapitados por causa do testemunho
de Jesus, degolados, e da palavra de Deus. Alguns foram mortos porque não adoraram a besta e não receberam a marca da besta, nem adoraram a besta, nem a imagem da besta. E eles não receberam a marca na sua fronte e nas suas mãos, mas que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses são reis que vão reinar sobre a terra por 1000 anos. Nós estudamos no passado, irmãos e irmãs, com Yuli, que a terra não acabará na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda há 1000 anos a passarem, a acontecerem. E nestes 1000 anos, será 1000 anos do reino de Cristo como Rei dos Reis. Talvez raramente as pessoas percebam o que significa, quando a Bíblia está dizendo Rei dos Reis, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Cristo reinará com reis durante 1000 anos. Aqueles que foram vencedores em cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo, mas morreram por causa do testemunho de Jesus, que foram degolados, que se recusaram a obedecer ou seguir o anticristo, a besta, não vão receber a marca na testa e na mão. Eles serão feitos reis, serão ressuscitados na primeira ressurreição e vão viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Então todos eles são reis, irmão. E Cristo reinará como Rei dos Reis. Essa conotação Rei dos Reis acontecerá durante o período de 1000 anos. A conotação diz Rei dos Reis será uma realidade quando todos aqueles que seguiram a Cristo, quando vier a primeira ressurreição, serão ressuscitados para ser reis e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então Cristo vai reinar com reis. Então, esse momento em particular na história, que o Senhor Jesus Cristo será Rei dos Reis. Então ele nasceu para ser rei. Na eternidade ele nasceu para ser rei e ele será rei entre reis. Sim, seus subordinados são reis no período de 1000 anos. E os reis que serão governados por ele são reis que vão governar nações sobre a terra por 1000 anos com vara de ferro. Todos aqueles que forem rebeldes, por exemplo, os ateus, os comunistas, serão superados, derrotados pelo Senhor Jesus Cristo, e que eles estiverem reinando, de forma que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Todos eles são reis. Então a conotação Rei dos Reis vai acontecer pelo mundo inteiro no período de 1000 anos. E Jesus Cristo nasceu exatamente para aquele momento, para ser rei. Voltando a 2:7 de Salmos, falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Lembre-se que nasceu para ser rei, como disse a Pilatos. Deus disse a ele, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O reinado do Senhor Jesus Cristo será um reinado de justiça, destruindo todas as coisas más que existem no universo. Ele até mesmo derrotará o reino de Satanás quando ele for reinar por 1000 anos. Então agora você tem uma ideia, porque o Senhor Jesus Cristo nasceu para ser rei, e quando ele nasceu na carne, nasceu para ser rei dos judeus. E quando nasceu na eternidade, ele é destinado a ser o rei do universo. Então agora você vai celebrar o Natal, 25 de dezembro. Bom, Yuli, antes de você responder, tem uma outra pergunta que quero fazer. Se você for celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, qual nascimento você vai celebrar? Nascimento dele na eternidade para ser rei dos reis e rei de tudo que existe, ou ser rei dele aqui nessa terra, ao nascer na terra? Acho que eu preferiria, irmão Eli, celebrar o nascimento dele na eternidade, porque tem mais significado, é mais importante do que ele ter nascido de Maria para ser rei de Israel, porque aqui não será permanente. Agora, se você for celebrar o nascimento dele na carne, quando nasceu de Maria, não é algo que ele ser rei, não vai ser uma celebração errada ao celebrar o nascimento na carne, quando você não comemora o nascimento dele no espírito, na eternidade, quero dizer. Porque não faz sentido, né, mano? Pois é, não faz sentido, né? O que faz sentido é que se você for celebrar, e é um mandamento de Deus celebrar, como que está na Bíblia, se fosse, né? Se realmente houvesse um mandamento de celebrar, eu escolheria celebrar o nascimento dele na eternidade, mas não posso. Por quê, irmão Eli? Porque ninguém sabe quando ele nasceu do Pai na eternidade. Lembre-se que é eternidade, né? Portanto, não se pode dizer tempo, qualquer indicação de tempo, dia da celebração, como por exemplo. Mesmo assim, você não pode celebrar, porque não sabe quando. Portanto, o segredo é desvendado. Me pergunte a respeito. Por quê? Por que, irmão Eli? Por isso que cristãos que entendem esse conhecimento profundo na Bíblia não celebraram qualquer nascimento do Senhor Jesus Cristo, quer ele seja na eternidade ou na carne.
E é isso que nós estamos tentando enfatizar no começo desse programa, de que não há registro gravado na Bíblia em que os verdadeiros cristãos tenham celebrado o nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque celebrar um vai diminuir a importância do outro, ou celebrar o segundo vai diminuir a importância do primeiro, e o primeiro é mais importante quando ele nasceu para ser rei, e rei dos reis e senhor dos senhores. Então, o verdadeiro cristão sabe que o dia certo, quando Cristo nasceu de Maria, mas eles escolheram não celebrar, porque para eles, para os verdadeiros cristãos, eles entenderam que seu nascimento na eternidade para ser rei dos reis é mais importante. Por isso nem se importaram em celebrar o nascimento dele na carne, porque eles não querem diminuir a grandeza daquele nascimento na eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Será que Maria sabia a data exata do nascimento do Senhor Jesus Cristo? Claro, irmão, foi ela que gerou, né? Que deu à luz, ela que é a mãe. José sabia? Sim, ambos sabiam. Os irmãos dele sabiam? Responda, irmão Yuli. Acho que sim, irmão Eli. Alguma vez eles celebraram? Não houve registro na Bíblia de que Maria, José, os seus irmãos tenham trocado presentes ou celebrado. Então esta é a chave do entendimento, né? Que eles respeitam o seu reinado e o seu nascimento na eternidade mais do que seu nascimento na carne. E lembre-se, né, irmão Yuli, que para cristãos e servos de Deus, morte é melhor do que nascimento. A morte do Senhor Jesus Cristo, você quer dizer, não é? A morte na carne é melhor do que o nascimento na carne. Em Eclesiastes 7:1. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. E isso, irmão Yuli, você tinha percebido isso? Eu só percebi isso agora. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Por isso que no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, cristãos celebram não o nascimento dele, mas a sua morte. Isso é verdade, irmão. Porque a morte dele significa a salvação das pessoas. Você viu isso? Sim, irmão. Vamos ler em 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: bebei deste cálice todas as vezes que o fizerdes, fareis em memória de mim. Ele disse em Lucas 22:19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é um mandamento. Ele mandou, né? Fazei isto em memória de mim. Partir o pão e beber do cálice. Fazei isto em memória de mim. E o que é isso? O que nós devemos lembrar e celebrar? 11:26 é muito claro, né? De 1 Coríntios. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que o Senhor Jesus Cristo mandou a eles celebrarem é a morte, não o nascimento. Você viu agora a realidade? Se formos aderir e abraçar os ensinamentos da Bíblia, ao invés de mandar celebrar o seu nascimento, ele disse para celebrar a sua morte, fazendo todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, até agora, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma maneira de lembrarmos dele é lembrarmos sua morte, não o seu nascimento. Mas então, outra vez, irmão, eles vão dizer, eles também estão lembrando da morte dele. Mas quando eles lembram da morte do Senhor Jesus Cristo? É errôneo também, né? Me pergunte por quê, irmão. Por que ele está sempre morrendo numa sexta-feira? Por isso eles chamam Sexta-feira Santa, né? E o nascimento dele? Por que ele nascido em 25 de dezembro? Às vezes 25 de dezembro cai numa segunda, pode cair na terça, pode cair no domingo. Então a data varia. A data permanece, mas o dia varia. Mas quando se trata da sua morte, é sempre uma sexta-feira. O que é errado, né? Falando da realidade. Porque se ele realmente morrer numa sexta, talvez nos anos seguintes, a data de sua morte já não vai ser mais na sexta-feira. Porque datas são fixas, mas dias não, né? Essa celebração da morte do Senhor Jesus Cristo para os católicos sempre acontece na sexta-feira, mas isso é errado. Imagine você celebrou o nascimento errado e a morte errado também. Nisso fecha o meu caso, irmão Yuli. Sim, e é inédito, irmão Eli, que devemos dar mais importância à morte do Senhor Jesus Cristo do que para o seu nascimento na carne.
carne. E outra razão pela qual não devemos dar importância ao seu nascimento na carne é porque nós não queremos diminuir ou menosprezar o seu nascimento no espírito na eternidade. Amém, irmão Eli? Então vamos ouvir alguns dos nossos fiéis buscadores da verdade, os comentários deles em nossa caixa de mensagens. Vamos ler o que eles têm a dizer aqui. Disse da irmã, porém, disse: eu vi que o Natal é muito caro de ser celebrado, né? Mais sobre o Natal do que sobre Cristo, mas é porque foi criado por pessoas com mente empreendedora, né, de lucro. Outro disse: a celebração do nascimento de Cristo dia 25 de dezembro, se realmente fosse dia 25 de dezembro, não seria suficiente, porque Cristo nasceu 2 vezes, sendo gerado pelo Pai e nascido de Maria, quando ele veio aqui na Terra. De Parker Wayne Gallagher. É sempre um prazer conhecer a verdade, principalmente sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas têm sido enganadas por muito tempo. Que deslumine as mentes das pessoas de que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, por isso não há razão para obedecê-lo. A celebração do Natal realmente é um grande engano. Quase o mundo inteiro, até mesmo religiões que não reconhecem a existência de nosso Senhor Jesus Cristo, celebram também este dia. Isso é verdade, mãe. Mas o que é pior é a total falta de base bíblica. De Ian Burnell, a ironia é que os assim chamados cristãos dizem que celebram o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas ao contrário, eles não estão fazendo segundo as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro disse: os ensinamentos católicos são muito errados. A missa do galo, tudo mais. Temos que ser bondosos e generosos o tempo todo, não somente 25 de dezembro, porque claramente está escrito em Lucas 9:23, se alguém vier atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. De Margaret Issue, outra verdade inédita. Não estava escrito que eram 3 reis, porque certamente eles não viajariam sem guarda-costas, subordinados. Outro disse: esse podcast é muito importante, aquelas coisas que foram registradas, as atividades de pregação, mas a celebração do nascimento não está na Bíblia. Por isso me faz acreditar que realmente formos... De Micaela Nolasco disse: agora eu percebo que as pessoas somente escolhem ser generosas, ser compassivas e doadoras somente uma vez ao ano por celebrarem o Natal todo dia 25 de dezembro. Mas se somente ouvissem isso, eles deveriam saber que devemos fazer o bem a todos os dias. Graças a Deus por essa sabedoria maravilhosa. De Jorina Lupa, que outra falácia, né, sobre esses 3 reis, essa é uma ideia inventada, mas deveria ter sido traduzido como sábios, não como na Bíblia, que eram 3 que foram quantificados, mas nunca mencionado um número, quando disse uns magos. Outro disse: hoje aprendi que não é lógico nem bíblico de que haviam 3 sábios que vieram e adoraram o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu era criança, eu costumava pendurar até meias na parede com doces, né, para Papai Noel, e daí de manhã quando eu acordava, eu via lá que os meus desejos tinha sido realizado, o que eu havia pedido e colocado na meia, mas depois eu descobri que na verdade foram os meus próprios pais que compraram o presente. E eu também fui vítima disso, né, irmã Yuli? Que sabe, antes do dia 25, certa vez estava procurando a maior sacola que eu podia encontrar, e me lembro que eu tinha um tio que era meio alemão, com uma saca que vindo da Alemanha, né, porque na Alemanha, você conhece a Antitoia, o marido dela, tinha aquelas sacas muito grandes que ia dos pés até a cintura, e disse que estava procurando dessas até dia 25 de dezembro, antes do dia 25 de dezembro, para enfeitar a casa da minha tia, porque eu vivi na casa dela por muitos anos e fui vitimizado também pela Igreja Católica, também fui vítima do Papai Noel. E outro de Gladys Meitoabi, que disse: eu vi a mãe beijando o Papai Noel, a linha de uma música, né? Imagine sua mãe beijando um velho. Então, um mau exemplo dado principalmente às crianças que ouvem essa música. Mas eu sempre quis saber o que a Bíblia diz sobre Natal. E finalmente hoje eu ouvi a resposta, realmente. Outra verdade inédita. Graças a Deus por usar o irmão Eli como instrumento para pregar nada além da verdade. Já ansioso para outros episódios, com a ajuda de Deus. Outro disse: eu me lembro quando eu era criança e pedi uma boneca Barbie
mas o Papai Noel me deu uma lata de Pringles. E os meus pais disseram que o Papai Noel estava sem recursos, sem dinheiro do orçamento. Tinha acabado o dinheiro do Papai Noel, eles disseram. E eu me pergunto o que ela respondeu para a mãe dela quando os pais disseram isso para ela. De Al.J. Saraga, não há um pastor em sua mente sã que vai levar os seus animais para fora quando o campo estivesse coberto de neve. O que eles iriam comer? Talvez só uma raspadinha, um picolé. Eles falaram halo-halo, né, que é uma sobremesa das Filipinas, que é uma salada de fruta, só que com gelo, né? De trás de ano, a falácia do Natal é um grande esquema para enganar as pessoas, para crerem em mentiras. O dia de Natal é a celebração dos pagãos romanos pagãos, e é isso que obtemos através da crença dos católicos. Eu espero que com esses podcasts a verdade nos seja mostrada para que sejamos iluminados e levados à verdade. De Robert Oid disse: a invenção de Satanás criou um dia chamado Natal, onde há celebrações materiais com todas as doações de presentes, troca de presentes. É triste lembrar que quando eu era criança, o meu irmão mais velho, nós tínhamos aquelas meias que nós pendurávamos, lavávamos e pendurávamos, de forma que quando saía dia 25 tinham coisas dentro, mas é lamentável ficar enganando crianças com essas coisas, acreditando em mentiras. As pessoas têm celebrado o Natal nem mesmo sabendo sua verdadeira intenção. Graças a Deus que eu consegui entender a verdade através das palavras de Deus. Outro disse que com esperança essas pessoas vão ser alcançadas. Não há governante na sua mente sã que vai dar uma ordem impossível de obedecer, né? Imagine mandar o recenseamento no meio do inverno. Somente prova quão estúpida é a noção de que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. De Princess Abigail Vicaverte, ela disse: é muito claro que houveram dois nascimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nascimento do Espírito na eternidade e nascimento da carne na terra. Antes de Maria, Deus Pai veio de Deus Pai, está nos céus, o qual gerou um Filho que é Cristo. E Cristo é um Deus unigênito, não um homem. Do grego vem que Cristo é o monogenes theos, significando o Deus unigênito. Graças a Deus por essa sabedoria de que Cristo não é homem. Outro disse: é muito triste que as pessoas estejam celebrando o Natal sem saber realmente a razão pela celebração. Eu só aprendi do irmão Eli quando ele falou que essa comemoração é somente para um falso Deus, Deus só invicto. Muitos nossos familiares estão celebrando algo que eles não entendem, porque é isso que tem sido ensinados pelos seus ensinadores. Outro disse: não é de se admirar que estão tantas pessoas atrás de mentiras e falácias. Houveram pessoas que foram levadas por essas coisas. Graças a Deus por esse podcast para nos trazer a verdade inédita e com a esperança de tirar essas pessoas da ilusão para a realidade. Do irmão José Malhari, eu ouvi o irmão Eli explicar sobre Natal por 37 dezembro de minha vida. Mas esta noite é a primeira vez que eu ouvi essa verdade inédita que no reino de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo como Rei, o cumprimento do termo Rei dos Reis se cumprirá, pois há tanto a se dizer aqui que não temos como escrever todas as coisas. Graças a Deus pelo episódio e obrigado também, irmão Joseph, por também ter um pouquinho de tempo para mandar a sua mensagem em nossa caixa de mensagens. Esses somente são alguns dos comentários que foram enviados a nós em nossas contas e pelos buscadores da verdade. Agradecemos muitos, mas não temos como atender a todos por razões óbvias. Mas agradecemos a todos que participaram do episódio nessa noite. Esperamos que vocês tenham aprendido uma sabedoria ou outra nesse tópico maravilhoso. Bom, Elias, suas últimas palavras para essa noite? Antes de eu dizer boa noite, né, irmão Yuli? Você não quer para o nosso próximo episódio falar sobre a verdadeira data do nascimento do Senhor na Terra? Uau! Essa vai ser uma discussão interessante, irmão Eli. Se você quiser. Sempre depende de você, irmão Eli. Se você quiser, irmão Yuli, eu quero compartilhar com os nossos seguidores e ouvintes fiéis nesse podcast, para que você possa negar categoricamente que 25 de dezembro não é a verdadeira data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa ter uma ideia do que realmente é a data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na carne. Sim, na carne. Então este é um outro tópico não ouvido, né? E talvez se nossos seguidores puderem escrever algo agora, querendo confirmar que querem, se podem mandar mensagens ou comentários concordando com o que eu estou propondo aqui com o irmão Yuli, irmãos e irmãs, por favor enviem. Acho que todos, irmão, eles estão escrevendo que querem ouvir esse episódio já. Por isso estou dizendo a eles, né, que se vocês quiserem, por favor, mandem seu pedido para o próximo episódio da Verdade Inédita. A data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na carne. Agora as mensagens estão enchendo, né, porque todos querem ouvir esse tópico.
tópico específico, Emanuele. Somente estou dando a eles um ponto, né? Espero que todos tenham percebido. Aquela que deu a luz ao Senhor Jesus Cristo sabe a exata data do nascimento dele. E o único homem que a auxiliou foi José. Ambos sabiam exatamente, né? Então por que eles não celebraram o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Por isso é interessante, e nós vamos descobrir. E não foi registrado na Bíblia que eles tenham celebrado em algum momento o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse um pai amoroso, eu ia celebrar. Se não fosse proibido por algum tipo de conhecimento, eu celebraria. E mais ainda, Moelle, se você sabe que seu filho é o filho de Deus, sabendo que não é um filho comum, que José e Maria ambos sabiam que Jesus era especial, uma criança espetacular, extraordinária, porque era uma pessoa muito especial, né? Salvador do mundo. José sabia porque o anjo revelou a ele. E Maria sabia também. Então, por que não celebraram? Não foi registrado na Bíblia algum incidente ou nenhum sequer de terem celebrado o nascimento de Cristo na carne? Porque há coisas por trás disso. Então, por favor, se vocês querem saber dessa verdade inédita, por favor, concordem com a minha proposta, porque agora mesmo pode ser, né? Porque eu não tenho como medir depois. Eu não consigo ver aqui a chegada dos comentários. Então, só depois eu vou poder medir, né, se eles realmente estão interessados nisso. E para isso, que a paz de Cristo reine sobre todos nós. E a paz de Cristo, e que Cristo reine sobre nós todos os dias de nossas vidas, que a memória de Cristo esteja em nossas mentes e corações todos os dias de nossas vidas, que Cristo reine em nós todos os dias, não somente 25 de dezembro, irmão Yuli. E enfim, e outra vez, queremos agradecer a Deus por continuar sendo misericordioso conosco, nos dando a força para servi-lo. Nossos fiéis buscadores da verdade, pois nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Vamos continuar a amar uns aos outros, não somente 25 de dezembro, mas todos os dias de nossas vidas que Deus está nos presenteando. Vamos espalhar a mensagem da fé, esperança e amor, como ensinado a nós pelo Deus unigênito, Filho de Deus. Nós também vamos deixar este mundo, então vamos garantir que faça valer a pena as nossas vidas aqui, fazendo bem a todos os homens e mulheres, aos jovens e aos idosos, aos ricos e aos pobres. Nós não precisamos esperar pelo Natal. Com a ajuda de Deus podemos fazê-lo todos os dias do ano. Eu sei, porque nós temos feito isso na Igreja de Deus. Eu sou o seu humilde apresentador, irmão Yuli Villamin, e eu sou o seu humilde estudioso da Bíblia, Moelle Soriano. E continue ouvindo a verdade inédita da Bíblia aqui no podcast, porque você merece a verdade.